mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Cante agora. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor. Eu queria ter isso, mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, Senhor das nossas vidas, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor. Olá, meus irmãos da Sigma Caé, tudo bem com vocês? É uma grande alegria estar novamente por aqui e contribuir com esse tempo de reflexão e de oração. Nós estamos estudando o livro Admiração, de Paul Tripp, e até agora nós vimos que o fato de nós ficarmos impressionados com as coisas grandiosas que existem por aí, tudo isso é apenas um reflexo de algo que Deus colocou no coração do ser humano. E esse algo é o desejo por admiração. E esse desejo por admiração nada mais é do que um anseio que nós temos, que Deus colocou no nosso coração, por adoração. Deus ele nos cria para adorarmos a Ele, para nós admirarmos a Ele sobre todas as coisas. Agora, o problema é que o nosso coração pecador muitas vezes fica admirado com as coisas erradas. E o problema com a admiração, ele pode ter um impacto em várias áreas da nossa vida. Nós já vimos várias dessas áreas ao longo do livro, e hoje, no capítulo 11, nós veremos mais uma delas, que é a igreja. Então o capítulo ele começa com a citação de Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 17. Eu quero ler o texto para vocês. O texto diz assim: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração
visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Meus irmãos, o texto bíblico que nós acabamos de ler, ele mostra como o cristão deve viver em comunidade na sua igreja local. Então ele deve se comprometer com a sua igreja, ele deve desenvolver algumas características piedosas e servir a sua comunidade. Agora, no entanto, o capítulo 11 ele começa mostrando uma história diferente da realidade de Colossenses capítulo 3. O autor ele vai apresentar para nós a história de Jim e Sherry e a passagem que eles tiveram por 5 igrejas. Em todas essas igrejas, sempre existe uma empolgação inicial. Existe algo positivo em cada uma dessas igrejas, esse algo positivo que atraiu esse casal. Eles pensaram que todas essas igrejas inicialmente pareciam ser a igreja dos sonhos, né? Agora, no entanto, o tempo passa e eles começam a perceber os defeitos daquelas igrejas. E, de repente, eles não suportam mais aquelas igrejas que antes eram tão especiais. E então, eles buscam outra igreja na expectativa de que a próxima será diferente. Meus irmãos, infelizmente, este não é um caso isolado. Muitos cristãos agem como Jim e Sherry. E por que eles agem assim? Por que a vida de muitos não se parece com o texto de Colossenses capítulo 3? De acordo com o autor, a resposta para isso está em Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2, que diz ali o seguinte: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Meus irmãos, infelizmente, muitos cristãos não pensam nas coisas do alto, mas nas coisas deste mundo. Em outras palavras, eles possuem um problema de admiração. Existem muitos que vêm até a igreja e a tratam como se fosse uma loja de departamentos. Se eu vou numa loja e eu não encontro nela aquilo que eu quero, eu saio da loja e vou para outra. E eu faço isso sem nenhum peso na consciência. E em nossos dias existem muitos consumidores da fé. Eles têm altas expectativas, mas um baixíssimo comprometimento com a sua igreja. Então eles esperam muito da igreja, mas eles oferecem pouco, né? Eles possuem apenas relacionamentos superficiais com as pessoas da sua igreja. Eles não sabem como está a vida familiar dos seus irmãos, se eles estão passando por alguma luta ou por alguma dificuldade. Eles são apenas consumidores espirituais, procurando pela melhor loja de religião que a cidade pode oferecer. Agora, no entanto, Colossenses capítulo 3 mostra um estilo de vida completamente diferente, um estilo de compromisso e dedicação à comunidade da igreja local. De acordo com o autor, se você tiver esse tipo de compromisso, você vai demonstrar isso através de 5 sinais. O primeiro deles, você vai levar a sério os relacionamentos na sua igreja local. Versículos 12 a 14 de Colossenses 3 diz assim: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, o texto aqui fala sobre cristãos comprometidos em ser um tipo de pessoa que será bênção para a vida de outras. Ele fala sobre a busca ativa de um relacionamento pacífico
e amoroso com os irmãos. Segundo lugar, se você tiver esse tipo de compromisso, você vai descansar na paz do Evangelho. Versículo 15 diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Então, o autor ele mostra aqui para nós que o texto fala sobre a paz de Cristo e não a paz nos relacionamentos. E é por causa da obra de Cristo na cruz que nós temos paz com Deus, que nós somos perfeitamente aceitos e amados. Nós não precisamos, então, ter medo de algo da nossa vida ser exposto diante dos outros, né? Porque tudo foi coberto por Jesus. Eu não preciso viver para ser aceito pelas pessoas, porque eu já fui aceito por Deus. E isso então vai me libertar do erro de pensar apenas em mim mesmo e vai me capacitar a concentrar os meus esforços, a minha energia em amar e servir outras pessoas. Terceiro lugar, você será um estudioso comprometido da palavra de Deus. Versículo 16 vai dizer assim, primeira parte do versículo: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Então, a pessoa comprometida, ela vai estar cheia da palavra de Deus. E essa palavra de Deus, no coração e na mente da pessoa, é fundamental para que ela possa ministrar e abençoar a vida de outras pessoas. Quarto lugar, se você se comprometer com esse estilo de vida de Colossenses 3, você buscará oportunidades ministeriais. A segunda parte do versículo 16 diz assim: ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então o texto aqui fala sobre ensinar, sobre aconselhar, sobre louvar. Isso são formas de você ministrar para outras pessoas. Então, quando nós somos comprometidos com a igreja local, nós vamos dedicar o nosso tempo, os nossos dons, as nossas habilidades para servir a Deus e as outras pessoas. E, em quinto lugar, você vai reconhecer que a sua vida não mais pertence a você. Versículo 17 diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, tudo aquilo que fazemos não é para nós mesmos, mas é feito em nome de Jesus, para Deus Pai. Nós fazemos isso porque a nossa vida não é nossa, né? Ela pertence a Deus porque foi comprada por Ele com a vida de Jesus. Meus irmãos, a vida do cristão, ela deveria ter todas essas marcas. Agora, infelizmente, porque muitos cristãos não estão pensando nas coisas do alto, não estão buscando as coisas do alto, as suas vidas estão focadas, concentradas em si mesmos e naquilo que a igreja pode lhes dar, e não naquilo que eles podem oferecer para servir a sua igreja. E esse é um problema de admiração. São pessoas que estão admirando as coisas dessa vida, estão colocando a sua atenção nessas coisas. E o desafio é nós admirarmos as coisas do alto e priorizarmos a igreja de Cristo. O autor ele termina o capítulo nos encorajando a confessar aquilo que tem governado o nosso coração e a clamar por libertação e graça. E o meu desejo, a minha oração é que essa maravilhosa graça nos ajude a sermos cristãos comprometidos com a igreja na qual o Senhor nos colocou. É verdade, essa igreja não é perfeita, mas nós podemos ser instrumentos nas mãos de Deus para abençoar um pouco mais os nossos irmãos e fazer essa igreja um pouco mais parecida com a vontade de Deus. Meus irmãos, que Deus os abençoe, que você admire a Cristo e a Deus acima de todas as coisas, e isso reflita no seu compromisso na sua igreja local. Um forte abraço e até a próxima.